Quando você percebeu que deu certo? Quando eu percebi que deu certo, Bateu no peito e falou assim, aí, ó. Quem não tinha perfil. que engraçado, eu nunca pensei... de novo, eu nunca parei pra pensar, eu só ficava fazendo, executando. Acho que eu não parava pra pensar se estava dando certo ou não, porque se eu parar pra pensar, o céu é o limite. É infinito. Então né? é como se não deu certo, sempre pode dar mais certo. Você sempre pode crescer mais, você sempre pode se desenvolver mais, sempre tem um passinho a mais. Isso, por um lado, é perigoso, pelo fato de você não saber reconhecer onde você chegou. Eu acho que talvez aí já entra a parte da gratidão, né? A ambição tem que ter, sempre um passinho a mais. Eu acho que o que pega é a ganância, né? Que Eu não acho pode deixar que... virar essa chave. Mas não teve um momento que você Você olhou... sabe que quando eu Você olho... deu uma paradinha... Não, sabe quando eu olho, que eu penso que deu certo, assim? Quando eu tô em casa, Hoje? meu marido, eu olho meus 3 filhos. E eu consigo pensar como eu tô me sentindo. A qualidade de vida do meu relacionamento, da minha família. O peso que tem meu pensamento quando eu coloco a cabeça no travesseiro. Porque eu acho que quando eu comecei a ganhar dinheiro, e foi muito dinheiro, então pensa assim, uma menina que com 16 anos de idade ganhava R$400 por mês. Com 22, 23, eu tava fazendo 50 pau por mês. 60 pau por mês, 70 pau por mês. Sem um periquito pra dar água. Como é que tava o juízo nessa época? Não tava. Eu torrava tudo. Meu filho, eu gastava tudo em comida. Todos os sapatos que eu via bonitinho eu queria comprar. E era literalmente isso, assim. Era desesperador querer cobrir as feridas que estavam, assim, sabe? Querer viajar que nem uma louca. E assim, eu nunca tive muito freio. Então, é um ponto de que eu falo assim, meu pai falava, nossa, você é muito teimosa. Hoje é lindo, hoje é persistência o que eu tenho. Então, pelo meu excesso de teimosia, talvez meus pais nunca tiveram muita força para me dar freios. Então, meu filho passava aqui num trem-bala. Eu vou fazer. Duvida de mim. Eu vou fazer 2 vezes. E eu morava junto com o Caio, e o Caio também, ele ainda não tinha percepção, assim, tipo assim, estamos construindo algo juntos. Porque a gente era muito menino. Apesar de, né, a gente já tava um tempo ali, 5, 6, 7 anos juntos, a gente não tinha percepção. O que ela tá gastando é nosso. Então, ele também não me colocava freios. Tipo, eu não me importo, eu tô aqui juntando meu dinheiro, eu tô guardando, eu tô tendo consciência, se ela não tem, o problema é dela. Numa hora que a gente chegou no momento de, e aí, vamos juntar a real? Vamos fazer isso acontecer de verdade? Vamos sair desse, a gente mora junto pra um... O que a gente quer? A gente quer fazer disso a construção de uma família, a gente quer ficar junto. Aí o bicho pegou. Que aí ele foi ver as contas. O meu primeiro 1 milhão inteiro. Torrado. Gastou tudo? Tudo. 100%. E Nossa. sem peso na consciência. 0 peso na consciência. 0 peso na consciência. Porque eu nunca fui ensinada. Gente, eu preciso que você pare de falar isso. A minha esposa tá ali. Mas isso é importante. E ela ainda não pegou a técnica ainda do freio. Olha várias coisas como são... Tá brincando, viu? Mas isso é importante. Olha como várias coisas fizeram isso ser um cenário perigoso. Eu confiava tanto em mim que eu não tava preocupada se eu podia falhar ou não. Porque eu falei, eu vou fazer. Tanto é que até hoje você fala assim, ai, Fabi, não dá pra fazer isso. Você fala isso pra mim? Eu falei, como assim não dá pra fazer? A gente vai encontrar um jeito. E a gente vai fazer dar. A gente vai encontrar um meio, a gente vai fazer acontecer. Então, quando eu vejo um problema, eu não fico... Sempre foi assim, Fabi. É parte de medo. Mas é por causa de teimosia, entendeu? Tipo assim, eu sou movida por desafio. Tanto é que quando eu vejo que as coisas estão um pouco calmas demais, eu busco um tiquinho de confusão. Entendeu? Eu busco... Uma treta, né? Uma treta, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Então, mas... É porque, assim, é muito comum, vocês estão percebendo? Que a mentalidade é muito forte. Quando a gente foi montar a empresa, eu não tinha isso, tá? Eu fui adquirindo, por isso que eu te fiz a pergunta. Cara, tem que nascer com isso ou dá pra mudar? Dá pra mudar. Dá pra mudar. Dá pra mudar. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que a gente financiou um carro que eu precisava rodar pra fazer as vendas, né?
E na primeira viagem, assim, eu indo pra Formiga, eu enfiei debaixo de uma carreta. Mas a mentalidade já estava tão mudada, que o primeiro pensamento, onde que eu vou arrumar outro carro? Onde que eu vou arrumar outro carro? Né? E é bem isso a questão de quem quer começar a empreender, de quem tá querendo desistir, né? Você sabe que eu sempre ouvi uma frase que as pessoas sempre falavam assim pra gente que tava no começo da carreira de vendas: você precisa ter um fogo ardente. Tem que vir de você. É um fogo indomável. Você não pode ficar domado, entendeu? Você tem que ter sede o tempo inteiro. Porque aquilo que a gente estava falando no começo, de você quebrar a primeira camada, é muito duro, é muito difícil, porque você tem que quebrar muito padrão. É aquela coisa que ninguém acredita em você. Por quê? E as pessoas têm razão de não acreditar, porque você não tem um histórico de resultado. Você não fez nada Você ainda. não fez nada. Como é que você quer que todo mundo... eu vou aplaudir teu sucesso. vai lá. Mas que raio de sucesso você tem, filho? Você é um bando de promessa ambulante, entendeu? Não tem... Então, você precisa ter uma chama. Eu falo assim, você precisa ter um pouco de um colérico em você. Que é aquele que explode tudo e depois ele vem recolhendo o que ele fez. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu explodi Mas tudo que eu tinha. Mas você tava com 22 anos, Fábio. Eu explodi tudo que eu tinha. Aí depois eu vim recolhendo os excessos, você entendeu? Aí onde foi quando começou o meu processo de lapidação. Então, eu coloquei toda a minha energia pra explodir, pra romper essa primeira camada. Porque a gente tem que pensar assim, não tem como você ter consciência de coisas que você ainda não vive. Então, por exemplo, o Kai tava me vendo jogar tênis ontem. E aí ele falou assim, eu acho que agora você precisa começar a pensar em executar um movimento mais assim, porque eu acho que você põe muito seu jeito de luta. Eu falei, você precisa entender uma coisa, que eu não consigo ter consciência de 100% das coisas que me cercam. O nível de consciência da gente conseguir enxergar, da gente conseguir ter percepção das coisas, ele vai progredindo. É igual um farol de carro. Você não consegue enxergar lá no final, mas você precisa andar com um carro para cada vez mais ele iluminar um pouco mais à frente, você cada vez mais vê um pouco mais à frente da estrada. Então, cada vez mais você tem um pouco mais de percepção do caminho que você está percorrendo. É a mesma coisa. Então, eu sei que daqui 3, 4, 5 anos eu vou ter novas percepções e novas consciências de coisas que eu preciso mudar. De coisas que eu preciso lapidar, que hoje eu não tenho. Mas que hoje eu tenho comparado à Fabi de 10 anos atrás. Então, toda a minha consciência naquele primeiro momento para romper a primeira barreira era fogo. Eu precisava pegar toda a energia que eu tinha, concentrar para explodir. Esse é o conselho que você dá para quem quer romper essa barreira? Cara, eu nunca vi alguém... Vai sem ver, assim. Eu nunca vi alguém romper barreira. Ai, eu vou romper aqui, ó, devagarzinho, eu vou... Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Dá, mas eu acho que dói muito mais. Eu acho que não. É difícil. Pensa assim, você romper em 20 anos. Eu vou demorar 20 anos pra romper uma barreira. Ou você dá um all-in e rompe em 1 ano, entendeu? Você vai ter muito mais esforço, você vai sair muito mais da sua zona de conforto, você vai investir muito mais energia, você vai ter que tolerar muito mais coisa. Mas você passa de uma vez, entende? Esse é daquelas... A sua opinião sobre... que você tem que fazer aquilo que você ama. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque a minha... Eu aprendi a amar. É isso que eu falei. Acho que você pode aprender a amar as coisas que você faz. A única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia vender nada na vida, cara. O que eu vejo, Tia, que... as pessoas têm um pouco de expectativa errada nas coisas que faz. Como assim, família? Pensa assim. A gente tá num mundo onde a gente fala muito de motivação. Você tem que... E depois, mais da pandemia, ficou muito essa questão de propósito, de felicidade. Todo mundo começou a se questionar e tudo mais. E as pessoas depositam muito isso nas atividades que fazem durante o dia. Só que as atividades que a gente executa durante o dia, elas não são atividades para serem motivadoras. Elas não são atividades para te gerar felicidade. Elas são atividades para gerar o resultado, e o resultado vai te gerar a felicidade, a motivação, todos os sentimentos, lindos, emoções que a gente busca. Então, o que a gente faz... Mas o dia a dia ali é duro, amigo. Mas você entende? Né? Não, eu tô entendendo, total. O que a gente faz... Você não faz pra agora. Não, ele não é o propósito que a gente busca. Ele é o meio do propósito. Ele é o meio para.